desde pequeno. Só isso, Deus. Só isso que o Senhor está fazendo. Mas, irmão, salvar a nossa casa e nos dar a garantia da salvação já é muita coisa. Se Ele não fizer nada, só levar a gente para o céu, irmão, já levanta a mão para o céu e agradece a Deus, porque nós sobrevivemos. É ter resistência. Porque sobreviver aos ataques do adversário todo dia é resistência. Sofrer um ataque do diabo contra a nossa casa é resistência. Então só o fato de chegar aqui na igreja, colocar o uniforme e sentar, a gente já pode dizer que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 2 homens com um cacho de uva nas costas. Quando eles chegam para prestar relatório, a única coisa que eles conseguem enxergar é dificuldade. Está andando com milagre nas costas. Está caminhando com milagre, mas está enxergando dificuldade. A única coisa que eles conseguem enxergar é que na terra tem gigantes. A única coisa que eles conseguem enxergar é que aparentemente eles são fracos e não conseguem vencer. Agora diz para mim, irmão, se nós temos um Deus que nele há todo o poder, se nós temos um Deus que nele é o princípio da força, aonde é que está a nossa fraqueza? Levanta a mão, você não é fraco, você é mais do que vencedor por aquele que te amou. É que o diabo faz a gente pensar que nós somos fracos por causa do cenário que a gente passa. O diabo faz a gente pensar que a gente é fraco porque ontem a gente fica no triste. Mas tristeza não dá, meus amados, em parede. Tristeza não dá em árvore, tristeza dá em homem. Mas quando vem a tristeza também vai uma verdade espiritual. No dia da nossa angústia, o Senhor se lembra da gente. E aonde que é tristeza vai ter alegria. Porque diz a Bíblia, pode o choro durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então deixa eu dar uma palavra para o seu coração. Vai amanhecer na tua casa, vai amanhecer na tua vida, vai amanhecer na tua família. Não existe noite eterna. Não existe noite eterna. Para quem já ficou acordado sabe que uma noite é longa. Para quem já sentiu dor de estômago e ficou acordado a noite toda, sabe que a noite é longa. Porque tu levanta, tu se encurva. E quem tem problema de coluna? Se senta, dói. Se levanta, dói. Se vai passar, ela liga a televisão. Aí senta, dói. Aí levanta, dói. Aí a noite é longa. Mas seja longa ou não, ela acaba. Porque a Bíblia diz que o sol da justiça, ele aparece na nossa vida. Então eu já quero profetizar para você conseguir resistência. Não vai ser eterno essa luta. Deus vai bradar na tua casa, Deus vai bradar na tua família, e o milagre vai chegar em nome de Jesus. Nesse cenário de palavra de derrota, Caleb se levanta. Números capítulo 13, 27. Caleb se levanta e diz assim: então Caleb fez calar o povo, reunido diante de Moisés, e disse: subamos e herdamos a terra. Em verdade temos capacidade de conquistar essa terra. E por que eu peguei esse texto da King James? Porque até o termo diz: em verdade temos capacidade de herdar essa terra. Ei, Deus não investe em projeto fracassado. Você não é fracassado, você é capaz de passar qualquer tempestade, você é capaz de passar qualquer vento e cantar do outro lado, hino da vitória, porque quem nos garante, Ele é fiel. Vocês são capazes. Vocês são capazes. Perceba que tem 12, 10 está dizendo, não tem como. Mas só precisa um se levantar para dizer, vai dar certo. E aí a gente tem que entender que nesse processo de resistência, o que vai mostrar a atitude é para quem você vai dar ouvido. Porque se a gente der ouvido para a multidão, a gente para. Porque a multidão sempre vai dizer, fica calado, não incomoda o mestre.
Você não vai alcançar milagre, não vai acontecer na tua casa, teu filho não vai ser salvo, teu marido não vai ser liberto, mas enquanto eu tenho certeza em quem eu grito, eu continuo clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão sempre vai te dar palavra negativa, irmão. A multidão sempre vai dar uma palavra negativa para você, porque a multidão ela não quer que você vença, a multidão não quer que você mude. Então a primeira palavra que eu deixo para a gente nessa noite é: não se deixe levar pelo grito da multidão, tenha atitude diferenciada. Para quem que a gente vai prestar nosso ouvido? Você já sabe que aquela irmã, que aquela amiga, ela não tem nenhuma palavra de motivação. Então não trate ela como se fosse tua inspiração. Levante os teus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. Porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pastor, quando o texto diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, está dizendo: aquele que projetou em cima é aquele que projeta na terra. Aquele que tem poder lá em cima é aquele que tem poder na terra. E se ele tem poder na terra, você já vai se alegrar, porque você já está com a sua vitória garantida. Oh, glória. A postura de Josué e de Caleb é: não, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai dar essa terra. E aí a gente entende, irmão, que tem muito cenário que vai acontecer fácil, se o Senhor se agradar de nós. Porque nós precisamos ser pessoas agradáveis a Deus. Claro que a gente conhece pessoas que é desagradável até o ser humano. Você deve conhecer pessoas que é desagradável até o ser humano. Só que Caleb fala: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai dar terra. Aí diz o texto que aqueles 10 conseguem motivar a maioria. Os 10 conseguem fazer com que a maioria perca totalmente a inspiração. E aí Deus vai punir o povo. Faz o seguinte: nessa terra não vai entrar ninguém, a não ser Josué e Caleb e os seus filhos com 21 anos para baixo. Sabe qual é o problema da gente dar ouvido à multidão? É que milagre que estava na palma da nossa mão escorre pelo dedo, como se fosse água do mar. O problema todo de a gente não criar resistência e dar ouvido a qualquer palavra de desmotivação é que o nosso milagre que está na nossa mão escorre pelo dedo. Só que nós somos pessoas conquistadoras, e eu quero profetizar: você vai parar de perder o teu milagre por causa de alguém, porque agora Deus vai ungir os seus ouvidos, Deus vai ungir a sua mente, Deus vai ungir a sua casa, vai ungir a sua casa, e a partir de hoje vai ter mudança. Vai ter mudança, vai ter mudança, em nome de Jesus. E aí o texto vai dizer que passa uma geração e aquela geração morre. Quando o último completa 21 anos, chega a hora de cumprir a promessa. Deus coloca Israel dentro da terra prometida. O detalhe todo, irmãos, a gente pode ter certeza disso: não foi Deus que demorou na promessa. Deus demora a promessa? Não. A Bíblia diz que Deus não tarda na sua promessa. Então, se Deus não tarda, Ele não demora. É a gente que é apressado. Só que às vezes esse processo de Deus é o que vai criando na gente resistência. Porque o que vem fácil a gente não valoriza. O que vem de mão beijada a gente não valoriza. Quantas das vezes alguém aqui não acha nada, é difícil. Mas a gente achava mais antigamente. Quem nunca achou dinheiro? E o que a gente faz quando a gente acha o dinheiro? Torrar com uma facilidade. Por quê? Porque não custou teu suor. Tu achou fácil. Paga churrasco até para amigo. Porque não veio do nosso suor. Agora, para quem trabalha, irmãos, ainda mais quem trabalha de segunda a sábado ou de domingo a domingo, não é nem que seja miserável não, mas ele vai gastando centavo por centavo, porque ele sabe quanto valorizou, ele sabe quanto custou, melhor dizendo. Então Deus está dizendo: eu estou deixando passar o processo para você valorizar o milagre. Então vai alegrando, vai se alegrando, vai se alegrando, porque o processo que a gente passa cria resistência na gente. O processo cria resistência. Só que não basta criar resistência, tem que ter atitude.
Porque o que mais a gente vê são uma geração, é a nossa geração. A nossa geração se enrola com qualquer coisa. A nossa geração sofre com qualquer coisa. Ultimamente aí está o problema aí do jogador lá de fora, o Vinícius Júnior. Fizeram um ataque racista a ele e ele ficou. Irmão, me chamavam de tanta coisa no colégio. Mas eu pesava 45 quilos, me chamavam de tudo, não morri. Mas uma geração mimada hoje que qualquer coisa quer parar, qualquer coisa quer desistir. E Deus vai tratando a gente para dizer, não, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu estou criando resistência para algo muito maior, irmãos. Aí diz o texto que eles entram na terra. Quando entram na terra, aí chega o momento de Josué dividir a herança, dividir a terra pelas tribos. Quando Josué vai dividir a terra pela tribo, Caleb entra no cenário. E aí vai passar 40 anos, irmãos. Como que a gente reagiria em esperar uma promessa há 40 anos? Essa igreja tem quanto tempo? 27. Provavelmente alguém aqui foi pioneiro. Tem aqui pioneiro da igreja, fundador da igreja? A senhora foi fundadora? De repente está vivendo nessa igreja 27 anos de promessa. E alguém que chega ontem e fala, não está acontecendo nada. Mas quem estava dizendo no começo sabe que está acontecendo? Sim, está acontecendo sim. A gente só precisa entender que Deus não dorme, Deus não tosqueneja, e Ele continua trabalhando dia após dia. Vira alguém por teu lado e fala, está acontecendo sim. É que a gente quer ver o relâmpago. A gente quer ver as coisas acontecer de mágica. Vai chegar em casa agora às 9h30, não dá tempo de fazer a janta. Então pega o que tem, joga no micro-ondas, come e fala, come aí, se alimenta aí, porque amanhã é outro dia. Não é o que a gente faz? Só que no mundo espiritual não funciona assim. Um dia no mundo espiritual, diz a Bíblia, que é para Deus como se fosse 1000 anos. Pastor, eu não aguento 1000 anos. Então só aguenta um dia. Só suporte um dia. Só suporte um dia. Se é o que você aguenta suportar, suporte um dia. Por quê? Porque na hora que você achar que não pode, é aí que a hora que Deus chega. Deus leva a gente até o último limite. Você se lembra de Abraão? Abraão, me dá seu filho. E Deus foi direto em falar, seu único filho. Mas ele tinha Ismael. Mas Deus sabia que no coração de Abraão, o filho era Isaac. Me dá seu filho. Aonde, Deus? Dou? Numa terra que eu vou te mostrar. Abraão levanta de manhã, pega o cutelo, pega a lenha, pega tudo e sai. Sem saber qual direção. Deus está falando, vai reto, vira ali, vai andando. Ele anda 3 dias. Deus deixa ele levantar de madrugada, pegar a lenha, pegar o cutelo, andar 3 dias, subir o monte, chegar lá em cima do monte, preparar o altar, pegar Isaac, amarrar, levantar o cutelo para dizer, precisa não. Se fosse eu e você, ia falar assim, tá de brincadeira? Tá brincando comigo? Não podia falar isso lá embaixo, que eu não dava tanto. Não podia falar isso desde o começo, não. Você esperou eu chegar aqui para fazer isso. É que às vezes é nosso limite que vai mostrar para Deus que nós somos de verdade. Às vezes o limite vai revelar que nós somos de verdade, porque nós não somos daqueles que recuam. Só que eu acho que interessante, é mais lindo, que carneiro não sobe montanha. Mas enquanto Isaac está subindo por aqui com Abraão, Deus está fazendo o carneiro subir por lá. E a Bíblia diz bem claro, quando a Bíblia diz que quando Abraão foi levantar o cutelo, que ele olha, o que ele vê? Um carneiro pendurado pela cabeça no galho. Então quem chegou primeiro, Abraão ou o carneiro? O carneiro chegou primeiro. E eu quero lançar uma palavra profética para a tua vida. Se você tiver resistência e for até o final, o teu milagre vai chegar na tua casa, porque a providência sempre vai chegar primeiro. A providência sempre chega primeiro. Mas a gente só enxerga a dificuldade. E é por isso que a gente tem que ter os olhos de Deus, porque nós não somos daquele que vive pelo que vê. A gente vive por aquilo que a gente crê.
Eu tenho que parar de ver, eu tenho que parar de viver pelo que eu vejo. Porque a única coisa que eu consigo enxergar é uma janela aberta. Mas a minha fé me mostra que atrás dessa janela tem casa, tem montanha, tem estrada. Comece a enxergar além dos seus olhos. Por que eu vou te falar isso, irmão? Porque o cenário tira da gente a resistência. Você se lembra de Geazi? Geazi levanta, dá aquela espreguiçada, aí vai na janela, né? Essa janela abre? Abre, né? Um dia eu fiz isso na igreja, vai escrever a janela, não foi nada. Aí Geazi abre a janela. Quando ele abre a janela, ele se assusta, fecha, vem correndo e fala: Zeu, meu senhor, o que foi? Lá fora. Lá fora o quê? Está cercado. Caos e cavaleiro, está tudo cercado. Agora a gente está perdido, irmão. Eliseu levanta, despreguiça, vai na mesma janela, na mesma janela. Quando ele olha, ele fala assim: ah, é isso, Senhor? Abre os olhos dele para que ele veja que mais é o que está conosco do que o que está no mundo. Não é o cenário que você está vendo, é aquilo que a tua fé te permite enxergar. E aí Caleb vai falar: não, calma aí, agora eu quero que é meu, porque tem 40 anos que Deus prometeu, e aí eu quero que é meu. E aqui eu quero falar com vocês rapidamente. 55 já, o sangue de Jesus tem poder. Eu quero falar com vocês 2 detalhes, se você me permitir me ouvir. Primeiro, que a gente precisa entender: não perca o foco da sua promessa. Vou repetir para você entender, para que você crie resistência com atitude. Não perca o foco da sua promessa. Eu estava um dia vendo aqueles caras, não é porque eu não sei o nome daquele, não. Aqueles caras que ficam andando em cima de uma corda, né? Já viu? Falando? Ah, esse negócio aí, slackline, nem devolvi aqui, ela falou dentro. Mas esse negócio é uma corda que eles amarram e os caras ficam andando em cima da corda. O vento vem, desequilibra. Aí eu estava vendo uma competição, que você vê na praia, mas a competição geralmente é de um lado da montanha para outra. Tem que atravessar a montanha. E aquilo me bateu em cascatação, eu falei: esse cara é muito bom. E foram entrevistar para saber como que o cara suporta. E ele falou: é simples, como funciona a competição. Amarra o cabo da montanha para um lado para o outro, mas do outro lado da montanha existe alguma coisa que eles colocam, alguém com uma camisa, ou existe lá um tecido, qualquer coisa, que vai fazer quem subiu na corda mirar ele. Ele não está olhando para o vento, ele não está olhando para o cenário, está olhando para o alvo. E ele vai olhando o alvo e ele vai lá, ó, tá, bota o pé. Às vezes o vento balança, ele vai de lado, ele volta, bota o pé na frente, e aí você consegue entender que tem milagre que não é correndo, é caminhando. Você dá um passo, e aí você vai balançando, o vento bate para lá, e você dá mais um passo, porque os olhos estão focados no alvo. Levanta a mão e entenda nessa noite: esqueceram das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo. É o alvo, irmãos, é o alvo. Então não perde o foco da tua promessa, não. Você sabe quem te prometeu? Sabe. Conhece a voz de quem te prometeu? Conhece. Então deixa falar o que quiserem. Deixa o vento para lá, para cá, balançar, e você vai. Tem hora que você vai ficar parado, esperando o vento diminuir, porque todo vento diminui, mas você vai continuar caminhando. Então não perde o foco da tua promessa. Está com a tua Bíblia aberta? Olha aí para não achar que heresia. Josué. Glória a Jesus. 10 e 11. Aleluia. Desde então, o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Eu estou lendo na King James, mas acompanha a sua. Faz 45 anos que o Senhor fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eis que agora eu estou com 85 anos, todavia ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou aquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra e para sair dela como eu tinha naquela época. Então a palavra para você nessa noite é: não perca o foco da promessa. Aleluia. Porque o diabo é especialista de, na reta final, falar assim para você: não vai acontecer. Se tem alguém que blefa, irmãos, o tempo todo é o diabo.
Porque Ele não quer só que você pare. Ele quer que você faça papel de bobo. Porque voltar pertinho, irmão, você caminhou uma longa estrada, passou um vento, pagou um preço, chorou, você gemeu, quando chegou perto do milagre, aí você fala, vou desistir. Então não é só perder o teu milagre, é fazer papel de bobo. Eu fui uma vez atender uma irmã lá na igreja que eu pastoreava, na 18, e ela me chamou só para fazer o gabinete do senhor. Falei lá, cheguei na casa dela, 45 anos de casado. Pastor, eu preciso falar para o senhor que eu vou me divorciar. Eu, o quê? A senhora só pode estar brincando comigo. 45 anos de casado. Agora você está tão velho, você vai divorciar. A senhora vai fazer o quê? Vai arrumar uma garotinha de 18 anos? Um novinho? Não vai, irmão. Então pode parar com essa palhaçada e vai continuar mais 45 anos. Irmão, não. Não perca o foco da tua promessa. Por quê, pastor? Porque o tempo não tem poder de limitar a tua promessa. O tempo não tem poder de invalidar aquilo que Deus falou. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu já tenho 85 anos. Já morreu? Não. Já bateu a cachuleta? Não. A biela já parou? Não. Então continua. No dia que você morrer e a gente estiver enterrando, eles vão falar, agora não. Mas enquanto não acabar, continua. Enquanto você não bater a cachuleta, eu tenho uma palavra do céu para você. Continua, continua, continua. Para que parar, irmãos? Já dizia o poeta, acho que é Sérgio Lopes, né? Para que temer? Se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. E é por amar você que Ele não quer que você pare. É por amar você que Ele está dizendo: o tempo não pode limitar a promessa. Eu fui no hospital do olho ontem levar minha filha. Como curioso que sou, qualquer praga que eu vejo eu fico lendo. E o hospital do olho tem o nome lá do camarada lá e eu fui ler. O camarada participou da Guerra Mundial, lutou contra Hitler. E aí depois que ele terminou a Guerra Mundial, ele foi trabalhar como operário. Aí foi trabalhar em Caxias, meu amigo. Em Caxias ele formou família, teve 7 filhos, 17 bisnetos, uma família gigantesca. Aos 55 anos de idade, ele entrou para a igreja. E aos 55 anos de idade, na igreja, ele aprendeu a ler a Bíblia. Até 55 anos de idade, ele era analfabeto também. Mas aos 55 anos de idade, ele foi alfabetizado na igreja. E aí ele aprendeu a ler a Bíblia. A história dele é tão marcante que o Hospital do Olho em Caxias, que recebe gente do Brasil inteiro, tem o nome dele escrito lá. Ei, nosso nome vai ser escrito na história, porque a gente não vai parar. A gente não vai parar. E Deus vai reconhecer o teu esforço. Glória a Deus. E aí, eu preciso te dizer uma outra verdade, que muitas das vezes tira da gente a resistência. Não se intimide diante dos desafios. Escreve isso de novo no teu coração. Não se intimide diante dos desafios. Josué 10, 14, 12. Olha aí, já estou terminando. Josué capítulo 14, versículo 12. Agora, pois, dê-me a região montanhosa, que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins, em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor.
Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Pega aqui comigo que eu termino. Calebe não queria qualquer terra. Porque você concorda comigo que só quem sobreviveu foi Josué e Calebe e a geração de 21 anos. Então Calebe tinha moral para escolher qualquer lugar. Mas ele falou, eu quero a terra que Deus me prometeu lá atrás. A terra que ele me prometeu lá, quando ele falou, essa terra vai ser tua e dos teus filhos. Eu não quero, eu quero aquela terra da promessa. Aleluia. Só que pasme, irmão, aquela terra era uma terra montanhosa. Aquela terra era uma terra de deserto. E aquela terra, Caleb fala, lá naquela época, era a terra em que os gigantes habitavam. Sabe o que Caleb quer? Uma terra que tem desafio para ser superado. Ele podia falar assim, bom, lá tem um gigante, então eu vou para cá, pegar que não tem gigante, e essa geração nova aqui se vire com gigante. Mas ele falou, não, eu quero aquela terra de gigante. Porque se tem gigante lá, é porque deve ser o melhor. Ei, irmãos, está na hora da gente lutar pelo melhor, irmãos. Tem gigante lá? Então eu quero aquela terra. Aí ele fala, se Deus é comigo, eu vou vencer aquela batalha e vou tirar eles. Ele está dizendo, se Deus é comigo. Mas sabe qual a diferença da Assembleia de Deus da Vida Guarda? É que ela sabe que o Senhor é com ela. E se o Senhor é contigo, não tem gigante que vai ficar na tua frente. Porque a terra você já conquistou. Só que a terra que ele pega, a terra de Hebrom. Na terra de Hebrom tem um deserto. Deserto chamado Negueb. É um deserto que, quando olhava para a terra, totalmente produtivo. É uma terra que não tem cenário nenhum de vida. É uma terra incapaz de se viver. Josué chega e fala assim, eu quero essa terra. Diz a Bíblia que ele vence os Emelequitas, os Enaquinitas, e coloca eles para fora. E uma vez que ele vence, ele toma posse da promessa. Aí ele fala assim, tem essa terra aqui, a terra do deserto do Negueb. Quem vencer e botar para fora, vai casar com a minha esposa. Diz a Bíblia que o sobrinho dele, Otiniel, vence a batalha e casa com Áquisa. Ele dá Áquisa, Caleb dá Áquisa de um presente para Otiniel como esposa e dá um presente para ela, um deserto. Como que você reagiria se você ganhasse um deserto de presente? Como você reagiria se o que você ganhasse aos teus olhos fosse uma coisa que não ia dar certo? Só que pessoas com resistência e com atitude transformam um cenário improdutivo em terra que produz. Porque o Otiniel fala para Áquisa, teu pai deu para a gente terra com deserto. Então pede para ele terra com água, fontes inferiores e fontes superiores. Áquisa vai lá e fala, meu pai, o senhor me deu deserto, me dá uma fonte com água. A original é lugar onde tem a vida, lugar onde passa água. Ele ganha o deserto. O lugar que Áquisa, o lugar que Otiniel recebe de presente para morar, é o deserto de Negueb. Não tem nada. Só que diz a história que uma vez por ano, Deus manda a chuva seródia. A chuva seródia rega a terra de tal maneira que a água que cai lá na montanha vem descendo para onde? Para o deserto. E quando vai descer no deserto, bacias que tem no deserto são cheias. E por ano, um período de 6 meses, aquela água fica cheia e vira um rio, vira uma lagoa gigantesca. E quando o sol bate, que a água sai, as flores que estavam escondidas no deserto começam a aparecer. Glória! Aleluia! Eu fecho dizendo, teu deserto não tem areia, tem flores. Aleluia. Você só precisa trabalhar ela. Pastor, o cenário que eu estou é difícil. Não tem areia, tem flores. Porque a água de Deus, aí a Bíblia diz que Ele é a água da vida, Ele é a água da fonte. Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é a água que produz vida. Ele vem descendo, a água vem descendo, gera o rio. Quando o sol evapora a água, até hoje, o deserto do Negueb é o lugar mais florido do mundo. São mais de 42 mil tipos de flores que nascem no deserto. Então ele só é deserto para saber se você resiste àquilo que Deus te deu. Teu casamento é deserto?
Fica tranquilo, vai chegar água lá. E quando chegar água de lá, vai florescer. A tua empresa está passando no deserto, fica tranquilo, porque vai chegar água lá. E quando chegar água lá, vai florescer. A tua casa está deserta, fica tranquilo, porque vai chegar água lá. E quando chegar água, vai florescer. Deus abençoe a sua vida, irmãos. E entenda que Deus tem algo grande para a sua história, para a tua vida. Pastor, o que é que eu preciso? Mantenha-se firme. Mantenha-se resistente. Tenha atitude de vencedor. Tenha resistência. E se prepare para viver o sobrenatural de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Se você pode, aplauda ao Senhor.